Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2018, primeira fase sobre Química Analítica, mais especificamente sobre titulação ácido-base. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é a sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de porcentagem, e que pode ser associada diretamente ao teor de ácido oleico em sua composição. Uma amostra de 20 gramas de azeite comercial foi adicionado a 100 ml de uma solução contendo etanol e etoxetano, que tem o nome comum de dietiléter, ou éter dietílico, na proporção de 1 para 1. Por exemplo, se ele pegou 100 ml de solvente para dissolver o azeite, então ele quer dizer que você tem 50 ml de etanol e 50 ml de etoxetano, tá? E a escolha do solvente é importante porque ele vai ter que solubilizar o óleo, que é o ácido graxo, nesse caso é o azeite, e vai ter que solubilizar também o hidróxido de potássio, que é aqui a solução preparada para fazer essa titulação do azeite, ok? Então ele ainda continua na proporção 1 para 1 em volume, né? Por isso que eu falei, em 100 ml, você tem 50 ml de etoxetano e 50 ml de etanol. Isso foi feito em volume, tá? E ele coloca ainda o indicador fenolftaleína, que é o indicador ácido-base, ok? Sob constante agitação, então esse processo tem que ficar sob agitação, para você ir solubilizando gota a gota que vai sendo adicionada ao Erlenmeyer, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o esqueminha. E aí você titulou com uma solução etanólica contendo hidróxido de potássio, 0,020 mol por litro. Aí tem um espaço. Então, nesse espaço, a gente vai completar com ser de oxidação ou ser de neutralização. Tipo, fica bem claro aqui qual que é. E aí você já consegue eliminar algumas, tá? Aí depois ele continua. Para essa amostra, usaram-se 35 ml de base, o que permite concluir que se trata de um azeite de tipo, e aí tem mais um tipo aqui, semifino, se vai ser virgem fino, extra virgem ou semifino, e é claro que para isso tem informações que a FUVEST forneceu, para a gente saber identificar qual tipo a partir do valor que a gente vai obter desse processo de titulação, tá certo? Então, aqui ele fala que essa solução de hidróxido de potássio, ela é solubilizada, né? Esse hidróxido de potássio ele foi solubilizado em etanol e não em água, ok? Então, importante isso aqui, porque aí você também tem aqui um dos solventes, aqui é o etanol, então você consegue solubilizar depois as gotas que vão caindo de solução de hidróxido de potássio etanólica, elas conseguem se solubilizar no solvente utilizado na proporção de 1 para 1, 1%, 50% de etanol e os 50% de etiléter. Não adianta nada, a gota estava sendo adicionada, o hidróxido de potássio sendo adicionado, e ele precipitasse, ele não ficasse em solução. Aí você não consegue ter a neutralização do ácido graxo, tá? Então, por isso que ele já pensou nisso, ele já está fazendo essa solução aqui em etanol, justamente porque o solvente também tenha o etanol para que essa gota que tenha o hidróxido de potássio, ela se solubilize quando ela entra em contato com a solução que está no Erlenmeyer e aí ela consiga reagir com o ácido graxo, que nesse caso é o ácido oleico, tá certo? Então vamos ver que mais de informação a FUVEST fornece. Então quando a gente vem para esses dados aqui, ele fala a classificação dos azeites por acidez. Então é assim que é classificado o azeite. Então você vê que ele tem aqui 4 classificações: extra virgem, virgem fino, semifino e o refinado, tá? E o que a gente tem? Quanto menor a acidez, mais nobre vai ser o azeite, ok? Então, o que isso aqui quer dizer? Que se a gente pegar nessa porcentagem, em porcentagem, massa do ácido oleico por 100 gramas de azeite. Então, se você pegar 100 gramas de azeite, um, um azeite para ser classificado como extra virgem, ele vai ter uma quantidade de ácido oleico menor do que 0,8%, tá? Se você tiver lá uma classificação de virgem fino, se você pegar 100 gramas de azeite, você vai ter a quantidade de ácido oleico variando entre 0,8 gramas até 1,5 gramas e assim por diante,
tá? Então você vê que o extra virgem é o mais nobre aqui que você vai ter, o que vai ter menor quantidade de ácido oleico, tá? Aí quanto maior a quantidade de ácido oleico, menos nobre é o azeite, tá certo? O que ele fornece ainda de informação? Que o ácido oleico, ele é o ácido octadec 9-óico, ok? Ele coloca a estrutura aqui, e essa estrutura é importante, você tem que saber ler essa estrutura para conseguir fazer essa questão da maneira correta, tá? Então aqui, ele octadec são 18 carbonos, tá? Então ácido, porque tem aqui a função ácido carboxílico, aí octadec, ele vai ter 18 carbonos, e aí esse aqui é o carbono 1, tá? E aí ele fala que no carbono 9 tem uma ligação dupla, tá? OI com a terminação de ácido carboxílico, no carbono 9 tem a dupla ligação, 9 em. Aí se você conta, ó, bate certinho, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ligação dupla começa no carbono 9, tá certo? Aí ele dá a fórmula molecular, que a gente tem aqui, então aqui a gente tem a fórmula estrutural, que é importante para a gente resolver essa questão. Ele dá também a fórmula molecular, mas como ele já deu a massa molar, essa fórmula molecular para nós não tem interesse. Agora, se ele não tivesse dado a massa molar, o que a gente ia ter que fazer? Pegar a massa do carbono, 12 gramas, multiplicar 12 vezes 18, mais 34 hidrogênios vezes 1 grama, que é a massa molar do hidrogênio, mais 2 vezes 16 gramas, que é a massa de cada oxigênio, a gente vai chegar nesse valor aqui. Então, como ele já me deu a massa molar, então, essa fórmula molecular, para nós aqui, ela não tem muita serventia, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai analisar isso aqui. Então, você vê que o tipo de reação, ele fala que é uma titulação e o nome do composto aqui é o ácido oleico, você quer determinar a acidez e você tem aqui o teor de ácido oleico que você vai determinar. Então, se você tem um ácido aqui e você tem a base para fazer essa titulação, então o que for oxidação aqui está fora. Então, a A começa com oxidação e a C começa com oxidação. Então, como você tem aqui um ácido, que é o ácido oleico, reagindo com uma base, você tem aqui uma titulação de neutralização. Então, o que tem que sobrar aqui é neutralização. Então, agora a gente vai determinar se vai ser o virgem fino, se vai ser o extra virgem ou se vai ser o semifino, esse azeite que está sendo abordado nessa questão. Tá certo? Então, como é uma questão de titulação, da onde a gente vai começar? Então, como a gente tem aqui a concentração de hidróxido, da solução de hidróxido de potássio, e como nós temos o volume que foi gasto de hidróxido de potássio, nós conseguimos determinar o número de mols, e aí que vem a relação que eu falei que era importante, tá? Então a nossa estratégia de resolução é essa. Nós temos aqui concentração e volume, a gente chega no número de mols de base, e aí tem uma informação importante. Aqui é uma monobase, tá? Aqui você tem uma base de um elemento da família, né, dos metais alcalinos. Então, o potássio, ele é do grupo 1 da tabela periódica, ele tem uma carga mais 1. Então, ele tem uma carga mais 1, a hidroxila tem uma carga menos 1. Tá? Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque isso aqui é uma monobase. Ela só libera uma hidroxila. E quando a gente vem aqui para a estrutura, por isso que eu falei que a estrutura é importante. Ele não dá essa informação no texto. Ele te dá a estrutura para você saber analisar isso. Qual que vai ser a relação estequiométrica entre a base e o ácido? Então, depende da análise da estrutura para você saber quanto da base, quantos mols da base que a gente vai descobrir vai estar relacionada com o ácido, tá? Então, aqui eu também tenho um monoácido. Aqui você só tem uma função ácido carboxílico. Então, esse aqui é o hidrogênio ácido. Esse é o hidrogênio que é liberado e vai entrar em contato com a base para ocorrer a neutralização, para formar sal e água, tá certo? Então, você lá tem uma monobase, que é o hidróxido de potássio, e aqui você tem um monoácido, só esse hidrogênio aqui é liberado, ok? Então, a proporção é 1 para 1, tá? Então, o número que eu já descobri de base, pela relação da concentração e o volume, eu já vou chegar no número de mols, e o mesmo número de mols que eu tiver para a base vai ser o mesmo número de mols para o ácido, porque a proporção é 1 para 1, ok? Então, isso aqui é importante, podia ser 2 para 1 a proporção, e aí a relação estequiométrica muda, tá? Então, isso aqui você tinha que saber, tá? Então, qual que vai ser a nossa estratégia de resolução aqui mesmo? Só para localizar vocês, é importante vocês saberem o que está acontecendo aqui para vocês conseguirem pensar em cima, tá? Então, coloquei aqui
um sisteminha de titulação, tá? Então aqui você tem a bureta, é onde você coloca aqui na bureta a solução na concentração que você preparou. Então ele fala que é uma solução etanólica que tem uma concentração de 0,020 mol por litro. Então aqui na bureta ele preenche com uma solução que ele preparou, por isso que ele sabe essa concentração, né? É claro que ele preparou essa solução, ele padronizou essa solução, e aí ele tem certeza, ele sabe que a concentração é essa daqui. Então aí ele vai saber, como essa bureta, vocês estão vendo que ela é graduada, então ele vai colocar aqui embaixo o azeite, tá? E que é a amostra desconhecida, e também vai colocar aqui, né, o solvente, que é o etanol e o etoxetano na proporção de 1 para 1. Então aqui ele coloca 100 ml dessa solução, desse solvente, né? O etanol e o etoxetano ele coloca aqui. Depois ele pega 20 gramas de azeite, vai na balança, aí para a balança, coloca lá 20 gramas de azeite, depois despeja o azeite aqui, e aí depois ele vai começar a titulação. Então aqui no Erlenmeyer você vai colocar a amostra desconhecida, que você quer determinar a concentração, e aqui na bureta você coloca a solução que você preparou. Então você sabe a concentração, você sabe como ela é graduada, você sabe o volume que você gastou para neutralizar, por isso que você coloca o indicador para saber onde aconteceu a viragem, tá? Então você coloca o indicador, a hora que tiver o ponto de viragem, você vai ter uma mudança de cor aqui da solução, e aí você sabe que você chegou no ponto final da titulação, e aí você vê, bom, essa daqui é a concentração, eu gastei 35 ml. Se você tem concentração e você tem volume, você chega no número de mols. E aí você sabendo que é um ácido monoprótico, né, que ele só tem um hidrogênio ionizável, então você faz a relação estequiométrica e aí com isso você consegue chegar na concentração desse azeite. E é isso que vai vir a pergunta. Depois a gente só passa para a massa e depois a gente transforma isso em porcentagem, ok? Então, vamos lá, vamos começar os cálculos aqui. Então, o que a gente tem aqui? Então, como eu falei, a gente tem os dados para começar da base. Quem vai na bureta que a gente tem informação. A gente sabe a concentração de quem está na bureta e a gente sabe o volume gasto de quem está na bureta. Então, aqui eu tenho 0,020 mol em 1 litro. Então, em 0,035 litros, quantos mols eu vou ter? E é isso que a gente vai começar. Então, essa informação me diz que eu tenho 0,020 mol em 1 litro. Só que ele não gastou 1 litro, ele gastou 35 ml. Então aqui a gente tem que passar para litro. Então isso aqui vai ficar 0,035 litro, tá? Então aí litro cancela com litro. E aí eu vou ter a resposta apenas na unidade de mol, tá? Então o que eu posso fazer aqui para fazer rápido esse cálculo? Tá vendo? A vírgula está aqui, é 0,020. Só que eu andar a vírgula para cá, se eu colocar a vírgula 2 casas para cá, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2. E aí, se eu andar a vírgula 2 casas para cá, eu vou ter 3,5 vezes 10 a menos 2. Então, aqui eu tenho 10 a menos 2, aqui eu também tenho 10 a menos 2. Então, as bases são iguais e eu somos expoentes. Então, isso aqui dá 10 a menos 4. E aí, 2 vezes 3,5, porque eu falei que andei a vírgula 2 casas para cá até a vírgula chegar aqui. Então, 3,5 vezes 2 dá 7 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de potássio. Então, essa é a quantidade em mols que foi necessário para neutralizar essas 20 gramas de ácido oleico que tem no azeite comercial, tá certo? É isso que essa informação está me passando, ok? Então, como eu sei que o ácido oleico ele só tem um hidrogênio ionizável, então essa mesma quantidade aqui, né, como ele tem esse hidrogênio aqui apenas ionizável, então que uma base utiliza um hidrogênio aqui do ácido. Então, eu sei que a proporção entre eles é 1 para 1. Se a proporção é 1 para 1, eu sei que essa quantidade de mol de base é a mesma quantidade em mol que eu tenho de ácido oleico nesses 20 gramas de azeite, ok? Então, é isso que eu consigo concluir. Por isso que essa informação é importante, porque se fosse um ácido diprótico, tá? Então, se tivesse 2 hidrogênios ionizáveis, por exemplo, o ácido que ele está analisando, essa proporção não fica 1 para 1. E aí tem uma diferença, tá? Então, é importante saber isso aí. Porque aí você precisaria de 2 bases, o equivalente de 2 bases para neutralizar um ácido só, uma molécula de ácido. Então, aí você teria que pegar o valor que você teve de base e acabar dividindo por 2, tá certo? Para chegar no número de mols de ácido que você tem.
tá certo? Então é importante essa relação, ok? Então, beleza, chegamos nisso aqui. Ele quer saber o quê? O que a gente precisa? O que a gente tem naquela tabela? Naquela tabela nós temos os valores em porcentagem em massa, tá? A gente vem para a tabela aqui, ó, nós temos aqui as porcentagens em massa, ó. Em massa, em porcentagem, a massa de ácido oleico por 100 gramas de azeite. São as porcentagens em massa. A gente está trabalhando agora com mol. Então, como ele deu para nós a massa molar naqueles dados, então a gente vai, a partir daí, a gente vai chegar na massa. Então, a gente vai transformar agora esse número de mols de ácido oleico para massa. E depois a gente sabe que 20 gramas é 100%, o valor que a gente encontrar vai ser quantos por cento. E é daí que a gente determina qual tipo de azeite que a gente tem, ok? Então aqui tem o ácido oleico, tá? Então lembra que a massa molar dele que estava nos dados fornecidos é 282,5 gramas por mol. Então, se eu pegar 1 mol de ácido oleico, significa que eu tenho uma massa de 282,5 gramas. Ou, se eu pesar 282,5 gramas de ácido oleico, significa que eu tenho 1 mol de ácido oleico, tá? Mas como eu quero saber em massa, então mol tem que cancelar com mol. Então a grama tem que ficar em cima. A unidade que eu quero que sobre é a que fica no numerador. Quem eu quero cancelar tem que aparecer 1 no denominador e esse valor ele vai aparecer aqui do lado para mol cancelar com mol, tá? Então aí eu tenho um mol em cima, um mol embaixo, cancela. E aí eu tenho que fazer 282,5 vezes 7 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai me dar 0,20 gramas de ácido oleico, tá? Ó, mol cancelou com mol, ok? Então a unidade sempre, e é sempre equivalente, ó. 282,5 gramas equivale a um mol. Então é equivalente com equivalente. E aí, a unidade que eu quero que sobre, ela tem que estar no numerador. E quem eu quero cancelar, tem que aparecer um no numerador e um no denominador. Igual a gente tem aqui. Por isso que o mol não aparece aqui. A unidade mol já sumiu. Porque elas se cancelaram aqui. Tá certo? Então, o que eu sei agora? Que nesses 20 gramas de azeite que eu coloquei lá no Erlenmeyer para ser titulado, desses 20 gramas, apenas 0,20 gramas é ácido oleico, ok? O restante eram outros tipos de compostos, ok? Então, o que eu quero agora? Eu tenho que passar isso aqui para porcentagem, porque lembra que a classificação do tipo de azeite está relacionado com o valor em porcentagem. Então, o que eu sei? Que 20 gramas é tudo que eu coloquei ali, 20 gramas é o meu 100%. Então, 20 gramas, agora como eu quero que sobre porcentagem, como eu quero que sobre porcentagem para comparar com os valores fornecidos pela FUVEST, então a porcentagem fica no numerador e os 20 gramas ficam no denominador, sempre o equivalente. 20 gramas é o 100%. Como eu quero que sobre porcentagem, ela fica no numerador e os 20 gramas ficam no denominador. Certo? Que é o que a gente tem aqui. Ó. Eu queria que sobrasse grama. A grama ficou no numerador, mol cancelou com mol. Aqui eu queria determinar em mol. Então, litro cancelou com litro. Aqui, grama tem que cancelar com grama. Que valor que eu vou colocar aqui do lado? 0,20. E aí, grama cancela com grama. Tá? O que eu posso fazer aqui para simplificar a minha vida? Se eu dar vírgula duas casas aqui para a direita, eu vou ficar com 20 vezes 10 a menos 2. E aí 20 cancela com 20, e eu já não preciso fazer divisão nenhuma, tá? E ainda fiquei com 10 a menos 2. Então, ficou aqui com 10 a menos 2. E aí, o que é 100? 100 é, vezes 10, é 1 vezes 10 a segunda. Deixa eu pegar aqui a canetinha. O que é 0,20? Manda a vírgula duas casas para a direita. Vou parar a vírgula aqui. Então, isso aqui vai ficar 20 vezes 10 a menos 2. E aí, como tem um 20 em cima e um 20 embaixo, eu cancelo o 20 com 20. Aí, o que é 100? 100 é 10 a segunda. Então, aí eu tenho aqui 10 a segunda vezes 10 a menos 2, sobra o quê? Sobra 1. Que é a unidade que sobrou? Porcentagem. Então, porcentagem é a unidade que sobra. Tá? Então, essa quantidade em porcentagem de ácido oleico que a gente tem é de 1%. Tá? Porque aí você pensa o seguinte, ó. Se em 20 gramas você tem 0,20 gramas de ácido oleico, tá? Em 100 gramas, lembra que é sempre em 100 gramas, ou 100%. Então, em 100 gramas, quanto você vai ter? Então, aí você pode fazer aqui, ó. Você simplifica aqui por 1, aqui por 5. Aí, 5 vezes 0,2, x é igual a 1%. Tá? Então, você está fazendo a proporção. Quando você faz isso aqui que a gente fez aqui, ó, a gente está fazendo a proporção para determinar em 100 gramas.
tá? Por isso que a gente usa o 100% aqui, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, agora a gente sabe que o valor é 1%, tá? Que vai aparecer aqui para vocês. Então, o valor aqui é 1%. Deixa eu pegar agora o apontador laser. Então, isso aqui é 1%. Agora é só ver que tipo de azeite que fica dentro aí do 1%. E a gente sabe qual que é o tipo de azeite. Quando a gente vem para cá para fazer a comparação, ó, menor que 0,8, não é extra virgem. Virgem fino, de 0,8% a 1,5%. Então, é o virgem fino porque a gente achou o valor de 1%. Ele está entre esse mínimo e entre esse máximo de teor de ácido oleico. Ó, aqui é de 1,5 a 3, e aqui é maior que 3. Como o valor que nós encontramos é 1%, então ele está aqui dentro dessa faixa. Então, a gente sabe que o tipo de azeite é virgem fino. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Certo? Então, uma questãozinha interessante da FUVEST, tá? Uma questão aplicada, mostrando a aplicação da química na indústria, tá certo? Então, eu achei essa questão bem interessante. Tipo, é um conteúdo que cai, parte de química analítica, tipo, geralmente cai alguma coisa de titulação, tá? Então, vale a pena dar uma estudada, entender o que você está fazendo, por isso que eu coloco esqueminha para você entender o que está acontecendo. Se você entende, fica muito mais fácil de você saber as etapas que você vai ter que seguir, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!